Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre método de estudo. Na verdade, de um modo geral, vou falar como que eu organizo meu estudo, como que eu desenvolvo minhas leituras, se eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, como que eu faço essa divisão, vídeos deste tipo. Aliás, materiais deste tipo, sejam livros, sejam vídeos, sempre ajudam as pessoas a também adaptarem seus próprios métodos. Este vídeo que foi pedido por alguns inscritos, e eu acredito que seja relevante sim para muitas pessoas que querem aprimorar um pouco seus métodos de estudo. Então o vídeo vai estar bem bacana. Eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, com relação ao ato de ler, ao ato de estudar, ao como estudar, é necessário que vocês saibam, tenham em mente que tudo que os outros dizem sirva como um norte para você, uma forma de levar você a refletir sobre aquilo que você tem feito, de fazer aperfeiçoar suas práticas, mas que não precisa ser algo que você siga de forma total, tá? Eu tenho um grande exemplo particular em relação a isso. Quando eu estava ali no fim da minha graduação, eu ouvi falar que Humberto Eco tinha dito certa vez que lia 50 páginas em meia hora. Aquele número me espantou bastante. Eu passei a refletir e a me perguntar se aquilo era possível. Hoje em dia eu estou convencido de que, com certeza, se ele lia alguns livros nessa velocidade, não era todos. Quando ele parava para estudar um livro, ele não lia 50 páginas em meia hora. Mas aquilo ali não me serviu como uma forma de me colocar para baixo, de me desestimular, nem algo que eu devesse buscar seguir cegamente. Mas ouvir falar nisso aí foi importante para que eu parasse para pensar quantas páginas eu leio num período de 1 hora, por exemplo. E eu cronometrei, cheguei a uma média e decidi que eu melhoraria essa média com o tempo. E realmente isso aconteceu. É nisso que eu estou falando, entendem? Na prática do outro, servir como uma forma de você refletir sobre a sua e não de você seguir completamente. Sobre a questão da velocidade e quantidade de leitura, eu me influenciei muito pela leitura do livro Como Ler Livros. Eu acabei não pegando, tá ali na parte de livros de educação. Vou fazer aqui em breve um vídeo sobre ele, tá? Acho que deve ser bem interessante trazer as principais informações sobre esse livro. Mas a obra se chama Como Ler Livros, de Mortimer Adler, e ela, em determinado ponto, o autor nos diz que, embora seja importante você conseguir ler mais rapidamente, numa velocidade maior, que nem todo livro cabe neste tipo de procedimento. Ou seja, existem livros que você realmente vai ter que ler lentamente. Eu tenho alguns exemplos práticos, tá? Recentemente eu li este livro aqui. Este livro, Sujeito, Tempo e Espaço Ficcionais, de Luiz Alberto Brandão e Silvana Pessoa de Oliveira. Este livro eu sentei aqui com ele numa sexta-feira à noite, está fazendo uma semana, e eu li em poucas horas, Agora, eu não estudei o livro, eu simplesmente li. Eu até cheguei a fazer algumas marcações, umas anotações e tal, mas eu não estudei o livro, eu não anotei em outro lugar, eu não comparei com outras obras, eu não parei para refletir, eu fui lendo e marcando quando era necessário. Então, um livro de pouco mais de 80 páginas, 90 páginas, que eu realmente li em poucas horas, até porque para mim tudo que estava aqui era revisão. Eu já tinha entrado em contato com as noções de tempo, de espaço, de narrador, de personagem, através de outras obras de teoria literária. Então, este livro foi uma forma de me estimular a revisar esses assuntos, mas não foi uma obra que eu precisasse estudar a fundo. Então, por isso que eu fiz a leitura mais rapidamente. Ao contrário, este livro aqui,
Elementos de Linguística Geral, de André Martinet. Eu estou concluindo a leitura dele para trazer aqui para o canal. Ele é parte do nosso projeto de Introdução à Linguística. Este livro aqui eu estou lendo ele há algumas semanas, tá? Então, lendo, anotando, levando anotações daqui para... Eu tenho aqui esses caderninhos conhecidos como sketchbooks. Eles são muito utilizados para o pessoal da área de artes. Eles fazem esboços nesses caderninhos, né? É uma forma de estudo. Mas no meu caso, eles servem mesmo como lugar de anotação, tá? Então, você vai ver que eles são aqui repletos de anotações de obras que eu estou lendo. Não de obras que eu estou lendo de modo geral, mas de obras que eu estou estudando. Então, só vem para estes caderninhos aqui as anotações de livros que eu estou realmente estudando, para algum objetivo mais específico, livros que eu quero conhecer mais a fundo. Então, por isso aí, já fica claro que eu leio de diferentes formas, diferentes livros, com os quais eu tenho diferentes objetivos. Mas, de um modo geral, meu procedimento de leitura, ele se baseia em fazer anotações sobre os livros. Eu gosto muito de comparar, eu gosto muito de, ao me deparar com um determinado termo, um termo-chave ou um termo que eu desconheço, eu buscar entendê-lo por outras fontes. Então eu posso pegar um dicionário de linguística, eu posso pegar um dicionário de sinônimos, eu posso pegar uma outra obra daquela mesma área para ver o que aquele autor está dizendo sobre o mesmo termo. Eu faço uso dessas etiquetazinhas, esses adesivos, né, conhecidos como post-its, mas na verdade é a marca, né? Uma coisa interessante é que eles entram e saem dos meus livros, né? Então, enquanto eu estou lendo um livro, às vezes eu coloco vários deles, mas isso não seria uma boa forma de destacar pontos importantes, porque acaba que você destaca muita coisa. Então, quando eu termino a leitura, eu acabo retirando alguns, deixando só aqueles principais, porque é uma forma de você futuramente encontrar ali realmente as partes que mais interessam daquele livro, que servem para você retirar as principais informações que estão presentes naquela obra. É muito comum também que quando eu vá reler um determinado livro, eu retire todas as etiquetas para que eu coloque novamente. Isso me ajuda a ver diferentes momentos de leitura, como que eu reagi ali de forma diferente, marquei passagens diferentes no livro. Outra coisa interessante é que, se vocês pegassem meus livros um dia, vocês veriam que tem páginas que são um verdadeiro caos, né, cheias de anotações, e é muito comum que eu converse com o autor. Então eu coloco lá determinada opinião. Por exemplo, eu leio pela primeira vez o livro hoje. Então eu coloco assim, em tal dia, de tal mês e de tal ano, minha opinião sobre isso é tal e tal. E é interessante porque, geralmente, quando eu volto àquela leitura no futuro, né, faço uma releitura daquele livro, eu acabo trazendo outras opiniões e eu confronto tanto com a do autor quanto a minha opinião anterior mesmo. Isso aconteceu muito comigo recentemente quando eu estava lendo este livro aqui, o livro Teoria da Literatura, de Welleck e Warren. Eu tinha muitas anotações aqui do tempo em que eu estava ali no fim da graduação, na época do mestrado, que eu li este livro aqui, tanto nos meses finais da graduação, quanto ali ao longo do mestrado. E eu tinha muitas notas aqui que eu fui rebatendo algumas considerações que eu fiz. Então, isso é uma forma também de estudar, né? Você dialogar com diferentes fases do seu estudo. Eu sempre coloco a data em que eu fiz a leitura, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos a data em que eu li esse livro aqui, né? Este que eu tinha mostrado anteriormente. Esse aqui, na época em que eu comecei a ler, eu não fazia isso. Então, a primeira leitura eu sei que foi no segundo semestre de 2010, mas eu não tenho aqui essa anotação, né? Só as anotações posteriores. Atualmente eu tenho meu acervo catalogado numa planilha de Excel. Então, atualmente eu sei quando eu comprei o livro, a qual categoria ele pertence, quando que eu fiz a primeira leitura, quando que eu fiz a segunda leitura e assim sucessivamente.
Eu sei, se você me pergunta quantos livros eu tenho da área de linguística, eu sei dizer pela catalogação. Isso é uma forma de organizar o seu acervo e ajudar você a entender quando que você leu, em que momento você estava, se já é talvez o momento de voltar a essas leituras. Uma pergunta muito comum que o pessoal faz é quantos livros nós lemos, né, por ano, enfim. Bom, por ano é difícil dizer exatamente, né, porque existem formas diferentes de ler os livros. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa vários livros que eu leio ao mesmo tempo. Tá? Isso é uma prática que eu venho adotando mais ou menos há 9, 10 anos, de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Isso a gente perde por um lado, porque quando você lê só um livro, você termina bastante rápido, né? Então, sua experiência ali se torna algo mais dinâmica. Por outro lado, quando você lê mais de um livro ao mesmo tempo, tanto ajuda... primeiro, muitos livros você lê estudando, então você não consegue ler eles tão rapidamente. Você vai, compara com outros, faz anotações. Isso prolonga a leitura e pode se tornar cansativo o contato com aquele assunto. Então, ter diferentes temas para você ler faz com que a mente descanse, né? Então você já está ali meio enjoado daquele assunto. Então você muda, fecha o livro, naquele momento ali que você cansou daquele tema, daquela leitura, daquele autor, daquele estilo, você abre um outro livro, vai entrar em contato com outro tema, outra visão de mundo. Isso é interessante. Então, essas leituras que eu faço ao mesmo tempo, elas condizem mais ou menos com a organização da biblioteca, né, em áreas. Então, nós temos sempre um livro de teoria da literatura que eu estou lendo, né? Teoria literária. Então, recentemente eu terminei a leitura desse aqui e em breve vem para minha mesa este livro aqui que eu vou fazer a releitura, né? O Teoria Literária de Enio Tavares. No momento não tem nenhum livro de teoria literária aqui na minha mesa. Em compensação, nós temos de linguística, tanto aqui o Elementos de Linguística Geral, de André Martinet, que eu estou, como já disse, concluindo a leitura para trazer aqui para o canal, como também eu estou fazendo uma comparação das traduções do curso de Linguística Geral, tá? Tanto a mais antiga, que saía pela editora Cultrix, quanto também a mais recente, que saiu agora, nestes meses aí, pela editora Parábola, com tradução de Marcos Bainho. E eu estou fazendo essa comparação de estruturação do livro, de organização da publicação e também de tradução, para trazer aqui para o canal também uma resenha, digamos assim, mas um pouco mais que isso, da nova tradução do curso, que é uma das obras mais importantes da área de letras. Mas também temos aqui um romance, né, uma obra de literatura, então teoria literária, linguística e romance, literatura. Aqui no caso nós temos o Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Já poesia e conto eu leio de outra forma, tá? Eu nunca leio um livro de poesia do começo ao fim ou um livro de conto. Então por isso que eu disse que fica difícil para mim contar quantos livros eu leio ao longo do ano, porque quando você vai contar poesia e conto, dá muito livro. Até porque se você for ler um livro de poesia de uma vez, de capa a capa, você lê em poucas horas também. Acaba que você lê vários ao longo do ano, para quem é leitor de poesia, claro. Então, poesia, todo dia eu leio alguma coisa, 1, 2, 3 poemas de determinado autor, mas não leio o livro. Então guardo de novo o livro, quando é no outro dia eu pego outro autor e etc. e conto também. Então ontem eu fiz a leitura do conto O Jardineiro Timóteo, de Monteiro Lobato, presente aqui na obra Contos Completos. Tá? Então foi o conto que eu li ontem. Hoje eu não sei se eu vou ler outra coisa deste aqui, ou se eu vou pegar outro livro. É muito comum que eu leia Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, são os dois contistas que eu mais leio com bastante frequência, né? Em termos de poesia, eu estava lendo ontem alguns textos aqui de obras poéticas de Alvarenga Peixoto, uma edição belíssima que eu vou mostrar aqui no Book Haul, porque eu comprei, chegou este mês, né? Eu vou mostrar no próximo Book Haul. Traz aqui alguns poemas de Alvarenga Peixoto
E, enfim, foi isso que eu li ontem em termos de poesia. E sempre tem também aqui na minha mesa obras que fogem à área de letras, mas que se aproximam das ciências humanas de um modo geral, né? Então, sempre tem um livro de história que eu vou lendo aí, gente, eu leio num ritmo bem lento mesmo, tá? É uma leitura mais por fruição. No caso aqui de história, eu estou lendo As Primeiras Civilizações, de Jaime Pinsky. Este livro eu estou lendo já faz um mês, mais ou menos, e ele tem 120 páginas no máximo. Então, eu leio um capítulo todo dia, às vezes tem dia que eu não leio, mas é o tipo de leitura que eu faço só por fruição mesmo, né, por gostar de história. Estou lendo aqui A Estética, uma obra de Catherine Rosenfield. Este livro aqui já não é tão por fruição, né? Eu tenho minhas pesquisas relativas à literatura, à arte, à estética. Eu até mostrei num book haul. Peguei o livro para colher algumas referências, né? Embora até agora eu não esteja vendo muita vantagem nesse ponto. Mas é um bom livro, tá? Essa forma de organização faz com que eu nunca me canse de um determinado autor, que eu esteja sempre variando, tendo perspectivas novas todos os dias, e com isso torna o processo menos cansativo. Então eu poderia dizer que eu leio mais de 50 livros por ano, agora a quantidade exata é difícil de estabelecer. O método de leitura que eu mais coloco em prática é o método comparativo, quando eu estou estudando uma obra, né? Então, eu já até falei do meu método de estudo de gramática, tem um vídeo específico sobre isso. Na verdade, não é que eu leia gramática desse jeito, eu leio, tudo que eu vou estudar, eu leio comparando, né? Então, a teoria da literatura é muito comum que você pegue um livro meu e tenha lá diferentes referências a outros livros, colocando como que determinado autor trabalha aquele mesmo assunto. Eu pego muito o dicionário de termos literários e faço uma comparação com aquilo que o autor está dizendo, ou a obra de Marçom Moisés, que é a minha referência, a minha obra base na área de teoria da literatura. Ter uma obra base é muito importante. Eu falei disso no meu livro, no meu vídeo sobre estudo de gramática, né? Você ter uma gramática base, mas basicamente assim, você ter obras base em vários âmbitos é muito importante, porque também você não fica muito perdido. Então, o estabelecimento de um cânone pessoal, de um paideuma pessoal, ele é muito importante. Você, por mais que a gente tenha uma quantidade muito grande de livros e que os consulte com muita frequência, que leia diferentes autores, mas tem uma opinião geral que nós seguimos, que serve de parâmetro, que embasa a nossa própria opinião pessoal de forma mais forte, serve para que você não se perca, né, no meio de tantas coisas. Então, eu sempre tenho obras fundamentais que eu comparo as que eu estou lendo com um objetivo mais cuidadoso, né, que eu estou realmente estudando. Eu comparo para que eu tenha ali uma noção de como que aquela obra se comporta diante daquela obra base e do quanto que aquilo ali pode contribuir para a minha própria visão a respeito do assunto. Em alguns casos, eu faço anotações numa folhinha. Pronto, quando eu sei que eu abro muito aquele livro e em decorrência disso eu tenho que ter determinadas anotações mais à mão, eu faço isso aqui, olha, eu pego uma folhinha e faço determinadas anotações dentro dessa folha e deixo aqui, quando não tem mais espaço, devido ao tanto de coisa que eu já coloquei naquela página, né? É como eu estava dizendo, gente, o método de estudos, e isso o Mortimer Adler fala muito bem no seu livro Como Ler Livros. O método ele vai se adaptar de acordo com a obra que você está lendo. Existem diferentes obras, existem diferentes formas de se ler essa variedade, né? A própria forma como eu leio obras literárias, quando eu estou escrevendo um artigo sobre elas ou quando eu estou simplesmente lendo, muda muito, as anotações mudam muito. Então, isso é algo que você vai buscar aperfeiçoar com o tempo, né? Só a experiência vai mostrar para você
qual o tipo de leitura que você considera mais importante e como que você vai se dedicar àquela leitura ali. Uma coisa importante é que não tenhamos medo de marcar os livros, tá? O livro, gente, ele é uma ferramenta, tá? Nós estamos num cenário em que as pessoas veem o livro muito como um objeto de decoração. É quase como se fosse um bibelô, né? E na verdade ele não é assim, pelo menos não para quem estuda, tá? É lógico que você pode ter uma coleção de livros para simplesmente olhar, né? Você é livre para ter o que você quiser. Mas quando nós estudamos, o livro ele vira uma ferramenta. É lógico, isso aqui tudo para mim também é uma fonte de prazer, é um hobby também, a colecionar, enfim, estar com os livros é importante. Mas no fundo, uma grande ferramenta de trabalho. Então, é importante que você não tenha medo ou pena de riscar seus livros, porque essas anotações que você faz são importantíssimas. O próprio Mortimer Adler, ele diz que é algo no sentido de que escrever num livro é uma forma de você conversar com o autor, é uma forma de você mostrar respeito pelo autor, porque você está ali mostrando que está tendo atenção àquilo que ele está dizendo, está dialogando com ele. Você fazer do livro um grande campo de anotação, até porque em futuras leituras, ou se você é professor, se você leva os livros para o seu ambiente de trabalho e etc., você entra em contato com aquela informação de modo muito mais rápido. É muito comum quando eu estou lendo um livro, se eu vejo informações importantes que eu quero achar com mais rapidez, eu marco na margem, tá? Então aqui, por exemplo, quando eu estava lendo esse livro aqui, eu vi que ele fala de narrador-personagem, então eu já deixei aqui, olha, do lado, porque quando eu estou folheando aqui rapidamente, observando a margem, eu consigo achar aquilo ali. Tem gente que coloca aqui em cima, eu deixo mais no ponto da margem em que aquela informação está. E assim eu faço com vários tópicos, isso facilita muito quando você quer procurar essas informações. Quando você decide ter uma vida de estudos, você vai ver que quanto mais você facilitar a sua pesquisa, melhor. Quando você vive entre livros e vive pesquisando, não perder tempo é fundamental. Daí porque eu deixo meus livros fora dos boxes, né? Daí porque eu não deixo meus livros um em cima do outro, assim, na horizontal, porque você acaba perdendo minutos preciosos que às vezes tiram sua concentração, ou que às vezes garantem para você mais tempo para escrita, mais tempo para leitura. Eu torno minha prática de pesquisa mais dinâmica, mais rápida, mais proveitosa com esses artifícios, anotações, a facilidade no acesso às obras, a organização e etc. A grande maioria das coisas que eu leio são relacionadas à minha área, ou que ainda, embora elas não façam parte da nossa área de letras, né, não sejam livros produzidos por autores que são formados em letras, que têm uma atuação na área, mas que têm implicações dentro da área. Então, tanto a parte de teoria da literatura, a parte de historiografia literária, as obras literárias, né, que aqui fica basicamente a parte de literatura brasileira, literatura estrangeira fica aqui junto com os livros de outras áreas, né, e aí também linguística, gramática e etc. Então isso é a grande, eu diria que eu dedico a essas áreas de 75% a 80% do meu tempo de leitura diário. E a filosofia, que tem muita implicação na nossa área, né? Muito daquilo que nós hoje trabalhamos ainda foi herdado da filosofia, principalmente da filosofia clássica. Então, a minha atenção aos clássicos é muito grande. A forma como Aristóteles influencia a minha visão sobre vários pontos da nossa área é muito forte, né? Claro, sempre adaptando, mas eu estou longe de achar que o que está ali está ultrapassado, não. Muito pelo contrário. Então a leitura da filosofia é muito constante. Livros na área da educação também, né, porque tem a ver com minha prática, tanto os livros mais acadêmicos, digamos assim, quanto aqueles livros que engrandecem você enquanto pessoa
que tem um caráter mais filosófico e que fazem você entender sua atuação de um modo mais amplo. Por exemplo, um livro como A Vida Intelectual, né? Um livro como A Didática de Comênios, que mostram o papel do professor de uma forma muito diferente do que a academia coloca, mas que servem para você também achar muitas vezes até ressonância daquilo que você mesmo se entende, o seu papel, a sua dedicação, aquilo ali, e você encontra nessas obras, né? Bom, então é isso, eu espero que o vídeo tenha sido relevante, principalmente para as pessoas que o pediram, que tenha respondido algumas dúvidas. Caso haja alguma outra dúvida, alguma pergunta mais específica, vocês podem deixar aí, porque futuramente eu posso fazer vídeos respondendo a perguntas, como eu fiz recentemente, em que eu coloque alguma dessas dúvidas que vocês deixaram para ser respondida nesse vídeo. É claro também que o meu vídeo sobre como estudar gramática vai dar uma visão prática sobre aquilo que eu faço mesmo quando eu estou ali nas minhas anotações, na comparação, porque lá eu coloco a câmera na mesa, mostro os livros abertos, algo que eu não fiz aqui porque ficaria repetitivo, né? Aqui eu falei mais de um modo geral, mas ainda que alguma dúvida não tenha sido respondida, vocês podem deixar aí que no futuro eu terei o maior prazer em respondê-la. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo.